Cara, o espaço quase todo do Congresso, quase mais para ele do que para ninguém. O português acho que está cada vez mais manobrado pelo ocultismo. Há muita gente que tem nas cidades, sobretudo, que vive nesses empregos de anúncios, de publicidade, de garantias de cura, de garantias de amor, dinheiro, sexo, sorte, fortuna, lotarias. A Igreja tinha a solução para esses problemas, e assim como também aquilo que se chama de exorcismo. Em cada diocese há um padre exorcista. Só que ninguém sabe quem é o padre exorcista. As igrejas normalmente fecham a porta a esse diálogo às pessoas que têm esses problemas. E daí a origem das seitas e das respostas que estão para aí os ditos videntes e bruxos e espíritas e exorcistas, falsos exorcistas neste caso, mas às vezes o falso também funciona com o verdadeiro. Porque a necessidade cria o órgão. Esse é o poder da mente. As pessoas pensam que tudo o que lhes acontece, que é obra do diabo, ou que andam por aí espíritos malignos que andam no mundo a perder as almas, o que é mentira, não anda cá ninguém a perder ninguém. Quem se perde somos nós atrás de mentiras desse género. Aqui há tempos fiz um artigo no jornal a dizer que toda a gente diz que é processo do demónio e ninguém é processo de Deus. Acho que a Igreja devia acabar com isto definitivamente para não deixar rabos de fora, né? Para que o povo ficasse livre de terror e de temor do pseudo-diabo que anda por aí a provocar e encher o bolso de muita gente. Né? Apesar das inúmeras teorias e dos testemunhos que surgem em torno deste tema, será sempre impossível que todos acreditem na existência de algo metafísico. Contudo, são precisamente os céticos e os descrentes, a desconfiança e a dúvida que alimentam o mistério e a incerteza que caracteriza o mundo do paranormal. E como prometido, tenho aqui hoje no Geração Hightech a doutora Maria Luísa Albuquerque. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Depois de vermos esta reportagem, é inevitável que comece por lhe perguntar o que é a parapsicologia. Parapsicologia é o conjunto dos ramos da ciência que tem por objeto a constatação e análise de fenómenos à primeira vista misteriosos. Mas, depois de estudados, chegamos à conclusão de que são todos devidos ao ser humano vivo e presente ao fenómeno. Mas é uma ciência, então? Conjunto dos ramos da ciência. Porque engloba o quê? Que vários ramos é que estão englobados? Se há uma cura aparentemente misteriosa, temos que envolver o médico. Se há alguém que se acha possesso, como falou ali o Padre Fontes, tem que envolver, talvez, o psicólogo, não é? Que vai ver se a pessoa entrou em estados alterados de consciência, se, como vimos ali, aquela menina que voa... Bom, aquilo, é preciso ver que aquilo são filmes, é exagero. Na realidade não acontece nunca nada daquele género? Não. Acontece... Por que é que fez essa cara? Acontece mesmo? Um pouco o vislumbre da hipótese daquilo. Aquilo é um exagero. É um exagero. Mas vamos lá ver. A levitação está demonstrada. Está demonstrada, a levitação existe, mas não daquela maneira, da menina agarrada às grades da cama, a ser levada. E então, neste caso, temos o físico para nos ajudar na E todos explicação. em conjunto, no fundo, é que chegam a uma explicação. Exatamente, portanto, não existe o parapsicólogo. Cada vez que virem aí no jornal, parapsicólogo resolve os desgostos de amor e os problemas de um negócio... Desconfiar. Não é desconfiar, é ter a certeza que é charlatanice. Aí eu sou muito radical, é ter a certeza. Cá em Portugal há muitos fenómenos deste género? Ou é algo que nós vemos mais nos filmes? Temos muito aquela ideia que é tudo importado dos Estados Unidos? Não. Agora bem, muito... nos Estados Unidos, talvez porque foi lá que começou o estudo mais sistemático, o estudo científico. Mas sim, já agora falando dos fenómenos... Eu vou usar uma linguagem popular para que as pessoas me entendam, dos fenómenos de casas assombradas. Estão assombradas pelos vivos que lá vivem. Portanto, não é nada do além, são coisas do aquém. Eu não sei, talvez 12, 15 casos ao longo destes anos todos. Alguns eu vi pessoalmente, outros eu tive o testemunho de imediato. Nós, quando falamos de fenómenos, há muito os fenómenos paranormais e os extranormais. Para as pessoas perceberem qual é a diferença. O fenómeno paranormal é aquele que não é devido a nenhuma forma de energia ou sentidos tradicionalmente conhecidos. Portanto, à margem do normal, o para
é o prefixo que vem do grego que diz à margem do normal. Os fenómenos extranormais são devidos aos sentidos ou a forças conhecidas, embora em funcionamento extraordinário. Se quisesse concretizar assim com exemplos para visualizarmos bem exemplos de um e do outro, o que é que dava? Ora bem, vamos lá ver. O fenómeno paranormal, a telepatia. Todo mundo conhece, sabe e ouviu falar da telepatia. Alguns dizem assim, eu não acredito na telepatia. O que é que responde quando surge alguém assim mais cético? Olha, quando eu pergunto-me, às vezes, se vale a pena estar a rebater com essa pessoa, porque o fenómeno da telepatia é talvez dos fenómenos mais estudados em laboratório. Entre 1934 e 1940 foram feitos na Universidade de Duke-Durham, Carolina do Norte, pelo professor Joseph Banks-Rhein e a sua equipa, quase 3 bilhões de experiências provando que existia a telepatia. Telepatia, a clarividência, portanto, os chamados fenómenos paranormais. Os fenómenos extranormais, aquelas pessoas raras, cuidado, que não vamos encontrar um fenómeno parapsicológico de cada vez que damos um pontapé numa pedra, mas as chamadas assombrações, que não é uma assombração, o fenómeno de ouvir ruídos numa casa, a movimentação de objetos. A movimentação de objetos é um fenómeno extranormal. Isso tem explicação? Como é que explicam esses fenómenos? Por exemplo, a movimentação de um objeto à distância. Tem. A distância de 50 metros ou menos da pessoa que o produz. E que explicação é que há? Por exemplo, se quiséssemos pensar do ponto de vista científico, até porque tudo isto, no fundo, tem subjacente a questão científica, que explicação é que é dada das experimentações que são feitas? Eu vou ser muito sintética pelo primeiro caso que eu assisti aqui em Portugal e que foi talvez até o mais significativo, porque depois eu tenho outros, mas não tão interessantes como este. Foi passado numa aldeia ali perto de Braga e eu fui chamada pelo pároco e que ele dizia que, olha, tenho aqui uma casa em que estas pessoas dizem que são os espíritos que andam ali, que as medas de palha pegam fogo, as pedras mexem-se, e eu já vi, assisti ao fenómeno, agora não aceito que é os espíritos, isto é alguém... A senhora procurar uma explicação. Exatamente. Eu fui lá e era uma família composta de pai, mãe, 7 filhos e um tio-avô com 76 anos. E como era a primeira vez que eu ia assistir a um caso daqueles, eu confesso que eu ia cheia da sabedoria de todo o iniciante. Eu costumo dizer... A teórica toda ia funcionar. Exatamente. A sabedoria de todo o ignorante, digo eu agora. Porque eu tinha aprendido, teoricamente, nos livros, que aí, 80% destes casos são produzidos por meninas ou por mulheres, meninas na idade da puberdade ou mulheres mais na idade da menopausa. Mas alguma razão que justifique isso? Vamos por partes, vamos então manter-nos nessa situação. E então, eu cheguei lá, não vi nenhuma menina, vi as mulheres, mas fui ouvindo quem estava presente, fui tirando sempre o denominador comum. Quem estava presente desta vez, não fui só eu. Lembro-me que ia comigo um padre jesuíta que na altura era professor na Faculdade de Filosofia de Braga, e o meu marido que era médico, iam várias pessoas. E fomos sempre ouvindo, e eu comecei a chegar à conclusão de que estavam sempre presentes, cada vez que existia um fenómeno daqueles, o tio-avô de 76 anos e o mais velho dos rapazes com 15 anos. Eu ainda me inclinava para que seria ele, porque o que eu tinha aprendido também nos livros, às vezes a vida não é bem igual aos livros, é que seriam os adolescentes. E então a única coisa que eu pedi àquela família, que estava num estado de excitação muito grande, porque aquilo já acontecia havia alguns meses, foi que retirassem o tio-avô e o rapaz de casa, e o fenómeno parou de imediato. Porque eu tinha que lhes provar que estava relacionado com eles. Quando eles voltaram, os fenómenos aumentaram em quantidade e qualidade, e o tio-avô estava muitíssimo deprimido. E ele então dizia que era o demónio que o vinha buscar. E dizia-me até a sobrinha, a dona da casa, dizia: o meu tio não come nem dorme, fica toda a noite acordado, diz que quer ver o demónio. Que conclusões é que chegaram no final?